Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado na nossa estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, vocês já me conhecem, sou gestor de negócio e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações ou as mais relevantes aí do nosso mercado financeiro, nosso mercado corporativo, para informar você gestor, você investidor, você que está no mercado aí que quer começar a investir, para você ficar bem atualizado aí sobre o nosso mercado financeiro e mercado corporativo. Pessoal, sempre com a nossa visão, né? A nossa visão de longo prazo, a nossa visão de investidor. E já começando dando os nossos recadinhos de sempre, né, pessoal? Inscrevam-se, né? Se inscrevam nas redes sociais da rádio, tá bom? Se inscrevam em todas as nossas redes sociais. Pessoal, o programa tá saindo agora na íntegra e depois, toda terça-feira, às 19 horas, sai lá no canal do YouTube e no canal do Spotify. Resenha de Mercado JF. Nós estamos em todas as redes sociais. Quer ser nosso patrocinador aqui no programa? Entre em contato com o comercial da rádio ou você pode entrar em contato direto com o nosso comercial aí, 45 30 37 24 33 ou com o nosso e-mail aí, resenhademercado@grupojgestão.com.br. Pessoal, e não deixem de entrar na nossa comunidade, tá, pessoal? Qualquer rede social ou por esse WhatsApp, e-mail que eu passei, para você entrar na nossa comunidade e aprender como que se investe, para você estudar, para você criar a sua forma de investimento e para proteger o teu patrimônio. E se você é gestor, você tem empresa e você também quer fazer um planejamento aí de investimento da sua empresa, enfim, só entrar em contato também que o Resenha de Mercado, a gente tem, dentro do grupo J, a gente tem consultoria também. Só entrar pelo mesmo contato aí, 45 30 37 24 33, pode chamar no WhatsApp lá que o pessoal vai ajudar vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de mercado, estamos chegando no final do ano aí. Mercado bastante volátil, né? Semana passada nós tivemos aí o resultado do cupom, que fez bastante preço, e eu vou comentar com vocês agora. Vamos falar um pouquinho aqui de Ibovespa, vamos passar alguns indicadores aqui e depois eu venho aí com as nossas notícias, né? Vamos lá, Ibovespa fechando a semana com um recorde histórico nominal em real, né, pessoal? Uma alta na semana passada de 2,93%, quase, né, quase batendo aí 4% na semana, 154 mil pontos Ibovespa batendo o recorde nominal aí. E também, né, pessoal, no ano, uma alta aí de 28, quase 30%, uma alta muito significativa, tá? Quem que está investindo no Brasil, pessoal? Institucionais, pessoas físicas. Eu vi uma matéria essa semana passada, na verdade, falando que o número de pessoas físicas diminuíram, tá? Alguns anos atrás aí a média era de 20% de pessoa física investindo no Bovespa e ela caiu aí, se eu não me engano, para mais ou menos 12%. Dá um Google aí que você vai ver que quem está investindo no Ibovespa são empresas institucionais principalmente, tá, pessoal? Duas coisas, né? A pessoa física, muitas delas, né, estão fazendo outro tipo de investimento e muita gente não está investindo mais, né? Tá sem grana aí para poder fazer o investimento, que é uma das coisas que a gente fala muito lá dentro da academia do Resenha de Mercado. Pessoal, o dinheiro que você vai investir tem que ser um dinheiro que você vai colocar ali para tua aposentadoria, não é um dinheiro para você mexer. Porque às vezes as pessoas vêm falar comigo assim, ah, mas aí eu quero investir 5 mil por mês. Show de bola, 5 mil por mês. Você tem condição de investir 5 mil por mês e esquecer aqueles 5 mil? Isso vai impactar no teu fluxo diário da tua empresa, seu, no teu fundo de reserva? Isso vai impactar? Então você não pode investir 5 mil por mês. Semana passada eu estava conversando com um amigo meu, que também está participando lá da comunidade Resenha de Mercado, dando consultoria para ele, e a gente sentou ali para fazer um planejamento de investimento. E aí ele bem, né, no começo a gente está sempre empolgado, assim, não, eu quero pegar tudo que sobra e para eu investir. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando você vai investir, esse investimento de longo prazo tem que ser um dinheiro que você não vai mexer. Como se fosse uma aposentadoria, como se fosse um, né, é mais que um FGTS ali que você vai guardar ali e você vai esquecer esse valor. Eu invisto há mais de 15 anos, estudo o mercado há quase 20. E pessoal, o dinheiro que eu invisto ali é um dinheiro que para mim tá em tese perdido. Esse dinheiro eu não vou mexer. Eu só vou mexer depois de tal data que eu fizer tantos anos. Você entendeu? E às vezes esse é o erro. Não, eu quero investir tanto por mês. Falei, cara, mas você tem. Não, porque daí o que sobrar eu vou investir. Então você não vai investir o que sobrar. Você está pegando esse dinheiro e colocando ele para rentabilizar. Só que se você precisar desse dinheiro, eu vou ter que tirar. Então
Isso não é investimento de longo prazo. Falei para ele, separa então um quinto disso. Um quinto desse valor. Você tem condição de pegar um quinto desse valor, investir e esquecer? Ah, eu acredito que sim. Então, você vai pegar um quinto desse valor, vai investir e vai esquecer. O restante, você vai fazer tipo um fundo de reserva. Guarda esse dinheiro também. Importante, excelente. Guarda aquele dinheiro lá e faz como se fosse uma distribuição de dividendos da tua empresa que fica ali guardado. Chegou o final do ano, puxa, tem um montante legal. Esse montante aqui eu vou pegar para trocar meu carro, esse montante aqui vai ficar para fluxo de caixa da empresa, e esse percentual eu vou tirar de dividendos, uma parte para eu gastar, trocar meu carro, fazer uma viagem, e outra parte vai para o investimento. Então é assim que as grandes empresas funcionam, assim que os grandes empresários fazem planejamento. É uma coisa muito simples. Quer saber como fazer isso? Só entrar em contato com a gente. Eu vou te ensinar de uma forma muito, muito simples como que você faz todo esse teu planejamento aí de investimento. Então assim, investimento no longo prazo é investir e esquecer, tá bom? Vamos lá, falando de SP500 aqui, pessoal. SP500, uma queda semana passada aí de 2,23, tá? Mas no ano, também os índices americanos aí, todos eles batendo recorde, empresas americanas aí surpreendendo, mais de 80% das empresas americanas que apresentaram resultado, tiveram resultado acima, né, do esperado aí no mercado americano. Empresas brasileiras também estão vindo com resultado bacana, tá? Só que eu sempre falo do custo de oportunidade para vocês. Então vamos lá, 6.728 pontos, uma alta de 4,66, 14,66 no ano, tá? Vamos falar de dólar. Dólar deu mais uma arrefecida na semana passada. 5,33, pessoal. Tá bom para comprar dólar. Não é recomendação. Aí as pessoas me perguntam, ah, mas quando o dólar tava a 6,30 você tava comprando? Tava. Quando o Bitcoin tava 120 mil dólares, você tava comprando? Tava comprando também. Eu não olho o preço, eu faço meus aportes mensalmente, converto os meus reais em dólares e mando para fora. Pessoal, nós temos uma janela de oportunidade. Eu soltei um vídeo semana passada lá no nosso canal do YouTube, que eu tive na bancada sexta-feira aqui no programa Independência, tá? No programa Independência da Estúdio, e falando um pouquinho da bomba relógio que nós temos para 2027, tá? E se essa bomba estourar, vai acontecer o que aconteceu no governo Dilma, vai acontecer o que aconteceu no segundo governo FHC, quando o dólar explodiu. E aí, se você não tiver posicionado, você não vai pegar esse ganho, tá? Que 2027 nós temos contratado uma bomba para explodir no Brasil. Uma bomba fiscal para explodir no Brasil. Isso pode e vai afetar o dólar. Então nós temos uma janela para você começar a dolarizar a sua carteira. Já falei para vocês. Quer saber como faz isso? Entre em contato com a gente aí. 30 37 24 33 no nosso WhatsApp. Manda um WhatsApp lá que a gente vai orientar vocês, tá bom? Então, dólar aí a 5,33 e no ano dólar caindo, pessoal, caindo aí mais ou menos, né? 15% também. Se você pegar os 15% do dólar caindo, mais os 28 aí de Bovespa subindo, a gente vai pegar aí uma recuperação aí de mais de 40%, tá? Mesmo assim, eu prefiro estar no mercado americano, não que eu não esteja no mercado brasileiro, eu tenho 30% do meu patrimônio ainda tá aqui. Vamos falar de Bitcoin, pessoal. Bitcoin também tivemos uma queda aí na semana passada, a gente atrela isso principalmente a realização, tá? Principalmente a realização. Então, pessoal, quando começa a realizar, o que acontece? Pessoal, a gente tem uma realização forte, pessoas que estão alavancadas, elas começam a ter chamada de margem. O que é chamada de margem? Elas têm que ter uma garantia lá de que quando elas estão apostando ou na subida ou na queda do Bitcoin, quando você está apostando ali com o derivativo, você tem que ter uma garantia. E quando esse ativo começa a ir contra você, as corretoras começam a acionar essa garantia e aumentar essa garantia. Quando você não tem, a tua ordem ela é executada e você fica no prejuízo, tá? E isso tem um efeito cascata. Então o Bitcoin aí, 101 mil dólares. Só para fazer um disclaimer para vocês, eu ia fazer um aporte mensal meu, que geralmente eu faço no final do mês. Como o Bitcoin caiu bastante, pessoal, bastante, eu antecipei o meu aporte para sexta-feira passada. Já fiz meu aporte no começo do mês, porque eu tô achando bem interessante Bitcoin aí a 101 mil dólares. Lembrando que não é recomendação. E no ano, Bitcoin ainda performando 10%. Vamos falar um pouquinho aqui do IFIX, né? IFIX praticamente no 0 a 0 na semana passada. 0,08 e no ano aí IFIX performando bem também, tá, pessoal? 3.596 pontos, 15,37 de rentabilidade, uma rentabilidade bem interessante aí do nosso IFIX, tá, pessoal? Do nosso IFIX aí. Surpreendendo bastante aí, principalmente, já falei para vocês, questão de galpão logístico, enfim.
tem uma baita oportunidade aí, não é recomendação. Para você que está escutando na rádio, você não vai ver os slides, né? Tô passando slides aqui, mas para você que está vendo nas redes sociais aí nos nossos cortes, você vai ver que agora eu vou passar alguns slides para vocês, pessoal. Lembrando, né? Toda semana, todo sábado, eu mando lá na nossa comunidade um relatório das principais notícias do mercado financeiro. E também mando um relatório do mercado de varejo. Então são dois relatórios que nós fazemos lá dentro do Resenha, bem simplificado, bem intuitivo, para você poder estudar e ver o que está acontecendo no mercado. Fora que todo dia eu passo o fechamento do mercado lá na nossa comunidade. Então, quer entrar na nossa comunidade? Já falei para vocês. Vê qualquer rede social ou entre em contato aí, 30 37 24 33, para você entrar na nossa comunidade aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do panorama global, do que vem acontecendo aí, tá bom? Balança comercial da China e o choque de demanda global. O principal vetor de cautela veio da China na semana passada, tá? Que divulgou no dia 7 os dados da balança comercial referentes a outubro. O saldo comercial atingiu 90 bilhões de dólares, tá? Abaixo do projetado, que era de 96 bilhões. O mais importante, no entanto, foi a contração inesperada de 1,1 nas exportações chinesas em termos anuais, tá? Quando o mercado esperava um crescimento. Pessoal, a gente sabe que a China, o foco dela, do crescimento dela, era muito estruturado em infraestrutura. A China, quem já foi para lá, eu nunca fui para lá, eu quero ir para a China ainda, mas converso com muita gente, diz que a infraestrutura da China é maravilhosa, é um país com uma infraestrutura muito interessante. Claro, dentro de algum raio ali, a gente sabe que a China ainda tem pobreza e tal. Pessoal, mas isso não é demérito, tá? O pessoal mete muito, porque a China é comunista, porque a China tem pobreza. Cara, pobreza vai ter desde sempre. Sempre teve, sempre vai ter. Tá? Mas a China é comunista. A China, primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, não tô defendendo a China aqui, tá? A China, a cultura deles, tá? É de milênios, milênios. Então, a forma deles, a forma de governo deles, para nós, que é ditadura, para eles é diferente. Se você for ver hoje, na média, o chinês vive muito melhor que o brasileiro. Tá? Eles têm mais segurança. Lá quase não tem incidência com droga. Mas eles têm as pessoas que reclamam do partido some. Tem problema também. Mas também não é esse show de horror que todo mundo fala, tá? A China, ela é um exemplo nos últimos 50 anos aí de como você tira um povo da pobreza. Né? Tem pobreza ainda? Sim, tem. Mas diminuiu, sim, radicalmente. Então, assim, eles têm os méritos deles, têm os problemas dele também. E a gente tem que parar com essa utopia de que, mas o capitalismo é o modelo perfeito, o comunismo é o modelo perfeito. O capitalismo, ele é o modelo menos pior que existe. E o que a China pratica lá é capitalismo. Esquece esse negócio. É porque a China é o modelo socialista chinês. Não é, não é, não é. Eles têm capitalismo controlado pelo Estado. Mas se é controlado pelo Estado, então não é capitalismo. Então não existe capitalismo no mundo, porque todo capitalismo ele é de alguma forma controlado pelo Estado. Então esquece a distopia de capitalismo puro, de socialismo puro. Esquece isso aí. Eu sempre falo para vocês, investidor, olhe para os seus investimentos. Olhe. Essa semana eu vi uma pessoa muito influente, uma mulher muito influente no mercado financeiro aí, falando, metendo pau, que eu nunca vou pisar o pé na China, que a China é isso, que a China é aquilo, que a China é aquilo, metendo pau na China aí, levando pro lado pessoal. Pessoal, eu vou falar pra você, eu não tenho investimento na China. Eu não tenho porque eu não vejo simetria ou assimetria em custo de oportunidade lá. Se um dia abrir oportunidade, eu vou investir sim na China. Eu vou investir sim. Tá bom? Comentário analítico aqui, tá? A retração das exportações chinesas sugere que o aperto monetário global, tá, está arrefecendo a demanda por produtos chineses, o que é um sinal de alerta para o crescimento global, principalmente para commodities, principalmente, por exemplo, para minério de ferro, né? Que a Vale vende muito aqui, ganha muito dinheiro vendendo para a China. Mas o que vem acontecendo aqui, tá? Essa fraqueza pressiona países exportadores de commodities, como o Brasil, parceiros comerciais de bens manufaturados, como a Alemanha e França. E a grande verdade, pessoal, é que tá todo mundo muito bravo com a China, que a China agora, eles estão tentando transferir esse modelo, primeiro, para consumo interno, que eles estão tendo muita dificuldade, porque a cultura do chinês não é de consumir muito, eles têm uma poupança muito grande lá, então eles estão tendo muita dificuldade lá. E segundo, tentar realmente trabalhar mais e mais forte a exportação, né? Eles saíram agora do mercado imobiliário, eles estão focando muito no mercado automotivo. A gente sabe que estão criando bolha lá dentro e a gente não sabe o que vai acontecer em relação a isso aí e acaba tudo que prejudica a China, tudo que prejudica os Estados Unidos acaba prejudicando o Brasil também, né? Porque são os dois motores aí
do nosso planeta. Monitoramento intenso, o foco nos dirigentes do Federal Reserve, tá? Então, Federal Reserve, aqui algumas notícias. O mercado monitorou atentamente o discurso de influentes dirigentes do Federal Reserve, tá? Notavelmente Williams e Jefferson. Incertezas persistentes. A intensa reação dos mercados aos comentários dos dirigentes demonstram incertezas sobre se a taxa de juros americanas atingiu seu pico ou o Federal Reserve manterá taxas elevadas por mais tempo. Volatilidade global. Essa incerteza sobre o custo de capital é o principal fator de volatilidade no mercado global. Pessoal, a gente não sabe se os Estados Unidos vai continuar com a queda, né, a queda aí na sua taxa de juros. Isso aí acaba influenciando o mundo inteiro, tá? E aí nós tivemos também, pessoal, uma coisa muito interessante que foi a correção do mercado global de inteligência artificial. E aí, diz aqui pra mim, você acha que as IAs, que o mercado de inteligência artificial lá das magníficas, as 7 magníficas americanas, né, é uma bolha? Essa bolha vai estourar? Tem mercado ainda para crescer? O que eu acho, tá, pessoal? O que eu acho? Eu acho que não é bolha, que tem muito mercado para crescer ainda, mas as empresas estão com valuation muito alto. Uma hora vai ter correção, tá? Mas no longo prazo, eu vejo ainda um mercado de inteligência artificial com um crescimento bem interessante. E aonde que eu estou focando? Eu não estou focando nas empresas em si. Eu estou focando na periferia, ou seja, a teoria que o gelo derrete pelas bordas. Pessoal, quando, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas, lá no Brasil Colônia ainda, as pessoas começaram a ir para Minas Gerais para explorar ouro, muita gente que ficou rica lá não eram as empresas que exploravam ouro, eram as empresas que traziam, que estavam ao redor, a periferia da estrutura de quem tirava ouro. O que eu quero dizer? Cara lá que vendia material para escavação, o pessoal que foi abrir restaurante, enfim, a teoria que o gelo derrete pelas bordas, ou seja, quando você tem a concentração ali do core principal, você tem o gelo derretendo pelas bordas e você pode aproveitar as empresas periféricas que estão ligadas à inteligência artificial. Por exemplo, REITs de data centers, né? REITs de last miles. O que são REITs, né? São empresas parecidas com os fundos imobiliários brasileiros, tá? São parecidas, tem muita diferença, tá? Que vão, por exemplo, construir data centers, né? Por exemplo, energia limpa, energia nuclear, que vai ser demandado. Então veja, não é o core principal, mas são as coisas periféricas que sem isso a inteligência artificial não funciona. E aí tem um detalhe, essas empresas estão super valorizadas. Agora tem muita empresa periférica que tem a ver com a inteligência artificial, que sem essas empresas a inteligência artificial não consegue se desenvolver, que ainda tem uma assimetria muito grande. O que eu quero dizer? Que ainda tem uma oportunidade muito grande de crescimento. E é isso que a gente está de olho, e é isso que a gente faz lá na nossa comunidade. Então, se liga, entra na nossa comunidade lá, para você começar a pegar essa visão também. As bolsas asiáticas fecharam, por exemplo, no dia 5 do 11 e dia 7 do 11, na semana passada, seguindo quedas em Nova York, tá? Provocadas pela preocupação renovada com a IA. Relatórios da semana mencionam o fenômeno da IA Wobble, tá? Instabilidade da IA. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Meu inglês não é tão bom assim. A pressão sobre empresas como a Palantir, por exemplo, uma empresa que vem crescendo bastante, tá? A queda do setor de tecnologia nos Estados Unidos causou um risco de contágio transcontinental. A hiperrelação sublinha que os riscos de valuation nas big techs, nas magníficas lá, americanas, se traduz imediatamente em uma redução nas expectativas de demanda por semicondutores e componentes de fabricação na Ásia. Por exemplo, a TSMC e, por exemplo, a NVIDIA aí, né, que faz os designs aí dos semicondutores. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui são algumas das informações que a gente tem aí no nosso mercado. Pessoal, eu li 2 páginas do relatório, tá? O relatório ele tem 15 páginas. Então, se você quiser receber o nosso relatório aí, é só você entrar lá na nossa comunidade, né? Através aí das redes sociais ou através aí do nosso WhatsApp. 45 30 37 24 33 e você vai ter isso todas as semanas. Eu mando toda semana pelo menos 2 relatórios aí pra galera, tá bom?
Vamos falar um pouquinho agora aqui, pessoal, vou mostrar para vocês o nosso outro relatório, que é o relatório do mercado de varejo, que é focado mais no varejo, tá? Também tem a ver com o mercado financeiro, mas aqui é focado no varejo. São dois relatórios. Relatório do Focus e do BCB e o índice de preços ao produtor, tá? Focus do dia 3 agora de novembro, tá? O relatório Focus do Banco Central foi divulgado no dia 3 de novembro. Este relatório é fundamental para balizar as expectativas, tá? A divulgação na véspera do comitê, antes do cupom ali, influencia diretamente as decisões de investimento e a expansão e sobre a expansão do varejo, tá? Especialmente os setores sensíveis ao crédito, como construção civil, bens duráveis, que depende de previsibilidade. O IBGE divulgou no dia 7, tá? O índice, o IBGE foi divulgado ali, o IPP, tá? Foi divulgado no dia 7, tá? O que é o IPP? Índice de preços ao produtor, que é aquele índice que antecede o varejo, tá? O índice registrou um recuo de 0,25 em setembro, marcando o oitavo recuo negativo. Essa deflação na porta da fábrica, que não inclui impostos e fretes, tá? É relevante para o varejo, pois indica uma potencial redução nos custos de reposição de estoque no médio prazo, aliviando pressão sobre a margem bruta. Então, o que acontece? Quando esse índice de preço ao produtor ele cai, isso quer dizer que o custo da mercadoria lá na ponta ela vai diminuir, tá bom? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Aí nós tivemos alguns resultados aqui, tá? Vou falar um pouquinho do resultado do Açaí, tá? Açaí, a rede de supermercado, que é super importante para nós aí. Trimestre fraco com estagnação no SSS. O que é o SSS? É a venda nas mesmas lojas, tá? O Açaí, líder de atacarejo, reportou os seus resultados no dia 6 de novembro. O relatório indicou o resultado mais fraco, com a dinâmica da receita sob pressão. E criticamente nenhum crescimento nas vendas nas mesmas lojas, que eu falei para você, que é um índice que mede a venda nas mesmas lojas, tá? O SSS, que é as vendas nas mesmas lojas ali, sales, same stores ali, tá? Estagnado é um sinal claro dos ventos contrários no macroeconômicos contínuos, que pressiona o consumidor de baixa renda. O que isso quer dizer? Que se a venda está caindo, né? Se essa venda está caindo nas mesmas lojas, isso quer dizer que o varejo está retraindo, tá bom? Destaques operacionais, solidez na margem bruta, tá? Apesar da fragilidade na receita, a Açaí manteve uma sólida expansão na margem bruta. Crescimento de serviço instalado. No terceiro trimestre, a empresa reportou um total de 640 serviços instalados em seu parque de 302 lojas, incluindo 254 açougues e 187 padarias, tá bom, pessoal? E aqui tem vários outros comentários aqui, não vai dar tempo da gente falar, eu vou passar para as outras notícias que nós temos aqui, mas, como eu falei para vocês, a gente tem os dois relatórios aí. Se quer receber o relatório, entra na nossa comunidade lá, que vai ter relatório toda semana para vocês. Isso aqui é só uma pincelada, pessoal. O relatório tem 15 páginas, cada relatório desse, e a gente passou aí, passei aí praticamente aí 2 páginas para vocês aí dos nossos relatórios. Fechou, pessoal? Vamos lá para as nossas notícias que eu separei para vocês aqui. Então, a primeira notícia que a gente tem aqui do nosso mercado que eu separei para vocês, não poderia deixar de falar, né? Copom mantém Selic em 15% e o tom contraria expectativa de parte do mercado. Comunicado reforça tom de cautela, sem sinalizar cortes no curto prazo. O Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve a Selic em 15% na semana passada, tá? Na quarta-feira, dia 5, foi quando eles soltaram o resultado deles lá, né? Ou o relatório ou o pronunciamento, tá? E o comunicado reforçou o tom de cautela, sem sinalizar cortes de curto prazo. Esta é a terceira reunião sem cortes desde que a Selic atingiu 15%, que foi em junho. A expectativa de parte do mercado era que o Banco Central ajustasse as pressões usadas nos últimos comunicados, tá? As expressões, abrindo espaço para uma maior flexibilidade da política monetária nas próximas reuniões. E aqui, pessoal, aqui tem um detalhe muito interessante, tá? Ano que vem será renovada todos os membros, né, do Copom, salvo o presidente do Copom aí, né, o Galípolo, todas as pessoas que estiverem lá vão ser indicadas pelo nosso presidente atual. O ano que vem é um ano de eleição. E aí o que a gente pode prever? Que talvez, tá?
haja sim uma queda na nossa taxa de juros. Ah, mas isso vai ser excelente. Não, vai ser terrível. Nossa, mas você é a favor de uma taxa de juros elevada? Não, eu não sou. Eu não sou. Apesar de uma taxa de juros ser muito boa para quem tem dinheiro guardado, eu não sou. Só que o que acontece, pessoal? Se a gente baixar a taxa de juros na marra, com esse crescimento da dívida pública, do gasto público, a inflação que hoje está batendo ali 5%, que essa inflação oficial, a gente sabe que a inflação é muito maior. Outro eu estava vendo um cara falando sobre HB20. Antes da pandemia, o HB20 custava lá 60 mil reais. Hoje o HB20 custa mais de 100 mil reais. Temos que 5 anos da pandemia. Ele mostrando alguns dados lá, tem muita coisa que dobrou de preço. Simplesmente dobrou. E por que essas coisas dobraram de preço? Principalmente por expansão monetária. Principalmente por gasto de governo. Principalmente por causa disso. E aí você vai perdendo o teu poder de compra. Ele falando que há 20 anos atrás, um médico ganhava mais ou menos 40 salários mínimos. O salário do médico. Hoje, a média é 20 salários mínimos. Ou seja, o médico, ele perdeu mais de 100%, né? 50% aí, metade, né? Do seu poder de compra, 50% do seu poder de compra em 20 anos. E a tendência é piorar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o governo vai continuar expandindo moeda. Então o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer? Tenho que fazer. Você pode se proteger. Por isso que você tem que aprender a investir, tá bom? E aqui outra notícia, né? Isso que eu falei para vocês, que está atrelado a essa notícia que eu passei para vocês aqui. Dívida do Brasil bate 90% do PIB na medição do FMI. Indicador influencia juros. Veja a evolução. Como é que você vai baixar juro? Como é que você vai baixar juro se a dívida não para de aumentar? E nós saímos de uma arrecadação ali de, se eu não me engano, entre 12% e 16% do PIB, e nós já estamos com uma arrecadação do governo acima de 20% do PIB. O governo está arrecadando mais, era para estar sobrando dinheiro, mas não está sobrando dinheiro. Está faltando. Está faltando dinheiro, porque está sendo gasto. Aí você pensa assim, tem que falar assim, mas o governo cria riqueza. Não cria. Não cria. Esse dinheiro que está indo, que o governo está gastando, está indo para onde? Vamos lá, o que é criar riqueza? Você profissional autônomo, você decide comprar um carro zero e financiar ele. Ah, eu vou comprar um carro zero e eu vou financiar esse carro zero. Isso cria riqueza para você? Depende. Depende. Se você utiliza o carro para trabalhar, vamos dizer que você tem um carro velho, e esse carro velho, ele passa em média ali 5 dias do mês na mecânica, porque o carro é velho, sempre dá problema. E vamos dizer que cada dia desse aí custe para você um ganho ali de 500 reais. Ou de 100 reais. São 500 reais. Aí vamos dizer que você vai financiar um carro. E esse carro, você vai diminuir a zero os 2 primeiros anos ali, esses 5 dias que você perde por mês na mecânica. Então você vai ter um ganho de 500 reais. Ah, mas esse carro vai aumentar o meu custo em 300 reais, porque vai ter a parcela, vai ter bababá, eu vou aumentar meu custo em 300 reais. Show! Mas ainda você está tendo 200 reais positivo. Ou seja, este carro não é um passivo, ele é um ativo. Você entendeu? É um gasto que vai criar valor. Você entendeu? O governo ele pode fazer isso. Quando ele pega o dinheiro dele e investe em alguma coisa que vai criar riqueza, isso tem resultado, tá? Pessoal, já falei aqui pra vocês, tá? Se você pegar a história da Alemanha, a história da Coreia do Sul, a história da China, a Taiwan, enfim, a Singapura, se você pegar todos esses países que enriqueceram, eles tiveram um Estado, sim, que ajudou no crescimento. Esquece esse negócio. Tá? O Estado é importante. Esquece. E aqui não é ideologia. Vai ler, vai ver os números, tá? Vai ver os Estados Unidos. Você acha que o Estado lá não investe? Vai ver o que é a DARPA. Pesquisa aí. DARPA. Quanto que eles investem? Você acha que o Google nasceu da onde? Você acha que a Apple nasceu da onde? Vai pesquisar. Mas vamos lá. O problema qual que é, pessoal? Que enquanto China está falando de IA, enquanto os Estados Unidos está negociando com os outros países para criar mais riqueza, para baixar preço de petróleo, cobrando taxa para os países entrar lá, para a empresa lá poder competir, falando de inteligência artificial,
Nós aqui estamos falando de diminuir a carga de trabalho. Nós estamos aqui falando de banheiro neutro. Nós estamos falando aqui de energia limpa. Sendo que nem energia no Brasil todo a gente tem. Vocês entenderam? Então quando o governo pega esse dinheiro e fala assim, ó, pega esse dinheiro para comprar uma geladeira. Isso é passivo. Isso não é ativo. E aí que eu falo para vocês, pessoal. Se você pegar a forma de conduzir uma casa, um cara que vende cachorro quente, o Estado brasileiro, a estrutura é a mesma. É a mesma. É a mesma. Eu desafio qualquer um para sentar do meu lado e provar que não é. Porque o números são iguais pro cara que vende pipoca e pro ministro da Fazenda, meu irmão. Se um gastar mais, vai se ferrar. Se o outro gastar mais, vai se ferrar. Se o pipoqueiro gastar além do que ele pode, além do que ele arrecada, ele vai se ferrar. O ministro da Fazenda vai se ferrar também. A diferença é o time. O pipoqueiro pode se ferrar mais rápido, mas o Estado também vai se ferrar. E essa dívida aí alguém vai ter que pagar. Não, mas o governo não pode imprimir dinheiro. Não, não pode imprimir dinheiro. Ad eterno. Vai pesquisar o que aconteceu na Alemanha lá na Segunda Guerra com a hiperinflação, o que eles fizeram. O dinheiro não era usado nem para limpar, nem para se limpar. Porque não valia nada. Muita impressão de dinheiro. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Pessoal, estamos chegando praticamente no final aqui. Eu tinha mais notícias para passar para vocês aqui, mas não vai dar tempo, porque, enfim, estamos chegando no final aqui. Semana que vem eu trago mais informações para vocês. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a audiência de vocês aí, quero agradecer as mensagens que eu tô recebendo, o pessoal falando bastante aí que a nossa forma de falar sobre investimento é uma forma muito simples. Pessoal, porque eu sou um cara do mercado, eu não sou economista. Eu sou um cara que aprendeu dando cabeçada. Eu sou aquele cara que tá há 25 anos no varejo e que aprendeu meio que autodidata o negócio. Então a minha linguagem é essa linguagem. O pessoal elogia bastante, eu quero agradecer. Porque realmente eu falo a sua linguagem. E se você quiser aprender a investir com esta linguagem, de uma forma simples, objetiva, cortar caminho, mas não cortar caminho sem qualidade, tá? Entre em contato lá com a gente. Não deixe de seguir as redes sociais da rádio. Lembrando que esse episódio, ele vai amanhã, na terça-feira, aliás, ele vai ao ar às 19 horas no Spotify e no YouTube na íntegra. E quer entrar na nossa comunidade? Quer fazer consultoria conosco? Entre em contato com a gente aí. 45 30 37 24 33 ou o nosso e-mail aí, a resenha de mercado @grupojgestão.com.br e em qualquer rede social, pode mandar uma DM na rede social também, tá bom? E não esqueça que se você quer ser um patrocinador, entre em contato ou com a gente aí ou com o comercial da rádio também. Pessoal, resto de semana abençoado para vocês. Vejo vocês no próximo programa. Um grande abraço.